Saúde e segurança do trabalho. Essa semana nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. E a saúde e segurança do trabalho, como eu disse ontem, é um assunto de extrema importância e relevância. A Justiça do Trabalho e os órgãos que são responsáveis pela fiscalização, eles pegam muito no pé, essa é a verdade, porque eles precisam que a globalidade, a maior parte dessa coletividade de empregados estejam trabalhando em ambientes saudáveis. Essa é a expectativa, trazer esse ambiente saudável fisicamente e também mentalmente. Por isso, não apenas a lei determina os órgãos fiscalizadores, as normas que devem ser cumpridas, mas quais as obrigações de cada parte, obrigações de empregador e obrigações de empregado também. Hoje nós vamos falar especificamente das obrigações do empregador. Ao empregador cabe o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. O que significa isso? Cumprir. Não basta instituir, não basta colocar no quadro, não basta dar um treinamento na integração do funcionário. Tem que se fazer cumprir as normas regulamentares. Então, por exemplo, uma norma de segurança do trabalho é o uso de EPI. O uso de EPI é uma norma de segurança do trabalho. O uso de EPI, o empregador, ele precisa entregar, orientar quanto ao uso, ou seja, ensinar o funcionário como ele usa, quando ele usa, por que ele usa, e também fiscalizar. Esse empregado deixou de utilizar e, pasmem, muitos funcionários, mesmo em posse do EPI, deixam de utilizá-lo. Talvez por falta de conhecimento, por falta de pensar o que pode acontecer se eu não estiver usando essa luva e estiver usando essa serra. Óbvio que muitos EPIs, eles só minimizam. Eles não vão impedir um acidente, mas muitas vezes eles minimizam. Eles impedem que se agrave aquele resultado. Então, o empregador entregou o EPI, o funcionário não usou. Em fiscalização, setor de EHS, setor de RH, todos os setores que têm a obrigação de fiscalizar, eles detectaram. Ou o próprio supervisor, nem é o setor, mas o supervisor verificou. Pode até fazer uma conversa indireta, não resolveu, passa para o RH, passa para o EHS. O EHS tem a obrigação de orientar. Verificou, o funcionário não está usando, adverte verbalmente. Se a empresa quiser, ela já pode partir para uma advertência escrita mesmo. Se for grave, se for muito grave o resultado que pode acarretar aquela não utilização de EPI e a empresa já faz os treinamentos com frequência, as reciclagens com frequência, já pode aplicar diretamente uma penalidade. Por escrito, até uma penalidade mais grave, dependendo da situação. O EHS, o RH ou qualquer responsável verificou, advertiu. Reiterou, suspendeu. E pode sim levar até a justa causa. Por quê? A obrigação do empregador é fazer cumprir. É cumprir e fazer cumprir. Então, ele pode chegar até as últimas consequências das penalidades do contrato de trabalho. Por quê? Caso contrário, a responsabilidade é dele. Um acidente que aconteça dentro do ambiente laboral, a responsabilidade é integral do empregador. Não importa se esse funcionário não usou o EPI. O que importa é que a empresa não fiscalizou, principalmente as atividades de risco. Existe sim uma questão de culpa concorrente, uma questão processual, ou culpa exclusiva da vítima. A vítima sabia, a vítima do acidente, eu digo que é o trabalhador, ele sabia que ele tinha que utilizar aquele equipamento e ele deixou de utilizar. Imagina um trabalho em altura, deixar de usar o trava-quedas. É risco de morte. Então, esse funcionário, ele teve uma consequência porque ele
voluntariamente, por conta própria, deixou de usar o trava-quedas, o empregador ele não tem como estar ali o tempo todo, mas aí a obrigação do empregador vai ser provar as fiscalizações, os treinamentos, a entrega do EPI, tudo isso. Como nós falamos ontem, o EPI ele tem o CA, que é o certificado de análise, validade. O CA ele engloba todo o certificado de validade daquele EPI. Ele certifica a validade e também dá o prazo de validade mesmo. Esse EPI, ele tem que fazer parte da ficha de EPIs. Então, o empregador tá lá com a ficha de EPIs, com os CAs tudo certinho, emitidos pela superintendência. O funcionário foi treinado e deixou de usar, pode sim acarretar numa culpa exclusiva do trabalhador. Mas o empregador, ele tem que estar ciente que ele precisa dar ciência para esse funcionário. Ele precisa reiteradamente tocar nesse assunto, treinar, dar palestra, falar, até que se torne uma cultura dentro da empresa. Os próprios colegas de trabalho vão cobrar. Tem que usar EPI. O EPI é só um exemplo. Porque existem inúmeras situações, como eu falei, do trava-quedas para trabalho em altura. Tem a questão de ergonomia. O funcionário que trabalha sentado, ele precisa ter uma cadeira adequada, ele precisa se sentar corretamente. Iluminação, depois nós vamos falar de todas as questões que geram, né, a saúde e a segurança do trabalho. Iluminação, precisa ter uma iluminação adequada para o trabalhador exercer suas atividades. Então, essas questões faz parte de um todo, mas aqui nós estamos tratando especificamente das obrigações do empregador. Deve, claro, sempre toda relação humana, especialmente a laboral, que é o que nós estamos tratando aqui, tem que ser pautada pela boa fé, pela clareza das informações, mas pela honestidade. Mas o empregador, ele tem sim suas obrigações. Ele precisa deixar claro para esse funcionário. Ele precisa treinar esse funcionário. Esse é o assunto que nós viemos trazer hoje, das obrigações do empregador. Amanhã nós vamos falar das obrigações do trabalhador, que, como eu disse, todo mundo tem obrigações. O trabalhador também tem obrigações para cumprir. Então, desse assunto nós vamos tratar amanhã. Era isso que tínhamos para trazer. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.